dia. Muito bem, graças a Deus, mais uma vez estarmos reunidos, para adorar o Senhor, para cultuarmos a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Louvo a Deus pela forma como os irmãos têm se empenhado e trabalhado para a construção do novo prédio. Isso é uma bênção, e quando o Jerry estava falando aí das pedras, colocar ali, eu imaginei o templo de Salomão com as pedras preciosas, coisas bonitas ali. Muito bem. Isso é importante, a ornamentação. Nós vimos que Deus gosta disso. Nós vimos que muitas coisas existiam no templo que não necessariamente eram pragmáticas, mas serviam simplesmente para a beleza, para a ornamentação. E Deus se agrada disso. Deus honra o seu povo quando Ele procura fazer beleza. E nós vimos que beleza vem de Deus, a arte vem de Deus, e isso glorifica ao Senhor. Irmãos, hoje eu quero falar sobre música, tá bom? Quero falar sobre música, mas eu não vou falar ainda sobre a música na igreja, num contexto atual. Como devemos fazer música na igreja, mas eu queria lançar aqui algumas bases com relação à música no Velho Testamento e no Novo Testamento. O que é que a Bíblia fala a respeito de música no Velho Testamento, no Novo Testamento, tá bom? Então a gente vai ver algumas referências, a gente vai passar por alguns textos hoje relacionados à música e buscarmos tirar algumas lições com relação a isso. Buscarmos tirar algumas lições com relação a isso. E no próximo, se Deus quiser, na próxima oportunidade que eu estiver aqui, aí sim a gente vai falar com mais detalhes como deve ser a música hoje, quais são os princípios que a gente precisa seguir para cultuarmos a Deus com louvores, com cânticos. Tá certo? Então vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos por tua graça, tua misericórdia. Muito obrigado porque elas se renovam a cada manhã a nosso favor. Nós reconhecemos isso pelo simples fato de nós podermos acordar. Nós reconhecemos isso também pelo fato de sermos teus filhos, de termos sido libertos do pecado, da condenação, para sermos teus filhos. Muito obrigado por isso. Abençoa todo esse tempo, que o Senhor seja glorificado, que venhamos aprender a respeito da música na palavra de Deus e assim usarmos para a tua honra e tua glória, Pai. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. No Salmo 147, existe uma ordem. Salmo 147, existe uma ordem para cantarmos. E diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. É apropriado a Deus o cântico de louvor. É apropriado a Deus que o seu povo, aqueles que são redimidos, que foram redimidos, cantem louvores ao Senhor. Irmãos, eu fui desafiado a falar esse tema sobre música e confesso que não é algo simples de falar. Não é algo simples, apesar de termos o costume de cantar na igreja todos os domingos e quase em todas as reuniões, quase em todos os ajuntamentos existe música, se não é com um acompanhamento de violão, é a capela mesmo, mas sempre há músicas nas nossas reuniões. E muitas vezes, por termos tanto esse costume de cantarmos, nós podemos perder a profundidade desse assunto, a profundidade do canto na igreja, tá certo? Não é uma tarefa fácil falar sobre música, irmãos, porque na Bíblia não existe nenhuma instrução litúrgica. Não existe nenhuma instrução litúrgica de como deveríamos cantar na igreja. Por exemplo, qual estilo de música a gente deve cantar na igreja? Será que é a música clássica? Será que é música popular? Será que é reggae? Será que é um rock? Será que é... Não existe esse tipo de coisa na Bíblia. Não existe dizendo qual estilo de música a gente precisa cantar. Ou com quais instrumentos. Ou se devemos usar instrumentos também. Acredito que sim. Nós temos alguns princípios, claro, a ser seguidos, quais nós veremos ainda na próxima oportunidade.
mas se tratando de estilo, acompanhamento, quantidade de tempo de louvor, de música que nós iremos colocar na igreja, nós não temos isso. Quem foi que disse que nós precisamos cantar meia hora, né? Quem foi que disse? Há alguma especificação na Bíblia dizendo, olha, o canto da igreja precisa ser 30 minutos de louvor e aí o restante é para a pregação da palavra de Deus. Nós não temos isso. Nós fazemos isso por costume, certo? Espero que a gente veja também na próxima reunião que a gente tiver, no próximo encontro, falar também um pouquinho, dar uma pinceladinha sobre a história da igreja, o que a música, como era a música no tempo, lá no início da igreja, certo? Mas nós não temos, é um assunto delicado, porque nós não temos essas coisas minuciosas na igreja, na Bíblia, falando com respeito à liturgia e ao estilo de música, certo? E por causa disso, irmãos, eu acredito que seja um assunto muito importante para tratarmos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E que muitas vezes nós não nos preocupamos muito em falar, simplesmente deixamos a coisa acontecer. Mas desconsiderar esse assunto ou torná-lo comum pode gerar um problema. Talvez o problema da banalização da música na igreja, ou a banalização, quando eu digo, é tocar de qualquer jeito, qualquer estilo de música, sem se preocupar com a congregação, sem se preocupar simplesmente com a glória de Deus. Isso pode causar a banalização, ou pode causar também a antipatia com relação àqueles que têm buscado aprimorar-se no louvor, a trazer um louvor mais contemporâneo, que seja bíblico e que toda a congregação possa cantar, certo? Então, é importante nós sabermos, aprendermos a respeito disso, a igreja saber disso, para não causar esses problemas, a banalização ou a antipatia com relação à música na igreja, tá certo? Devemos aprender para que nós possamos cantar louvores que agrade ao Senhor. Por que a música é um assunto importante? Por que esse assunto é importante para nós como igreja hoje? Irmãos, em primeiro lugar, é importante porque nós temos inúmeras referências à música na Bíblia. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, nós temos referências inúmeras à música, ao canto. Seja de forma narrativa, alguém contando algo a respeito da música, quem cantou, alguém que cantou isso, cantou aquilo, ou sendo ela executado de forma performática, alguém cantando, fazendo ali, encenando ali a música, ou ela sendo ordenada. Então nós temos esse tipo de referência nas Escrituras, ou sendo narrativa, sendo performática, ou sendo ordenada, certo? Então é importante porque a Bíblia fala de música nas Escrituras, em toda ela. A outra razão é porque o canto é um dos elementos que faz parte do culto ao Senhor, né? É um dos elementos que faz parte da liturgia do culto da igreja desde sempre. Mesmo não tendo uma norma litúrgica de culto, como se cultuar, quais técnicas usar, qual o estilo de música, mesmo assim nós temos música presente no contexto da igreja. Lá no contexto, no começo da igreja, por meio dos apóstolos, da igreja primitiva, por meio da igreja depois dos apóstolos também, nós temos a música ali sendo executada, tá bom? Então, é importante por causa dessas duas razões principais, porque a Bíblia fala de música e Deus se importa com música, e também porque é um costume da igreja, com certeza por causa dessas muitas referências que existem na Bíblia. Na última vez que estive aqui, irmãos, eu falei do relacionamento de Deus com a arte. Nós aprendemos que Deus, ele é um artista por excelência, né? A base da arte, que é a beleza, a verdade, ela se encontra em Deus, né? Nós não podemos criar arte do nada. Deus é quem faz isso. Nós criamos artes
arte a partir de Deus, a partir da criação. Então, Deus é artista por excelência porque Ele criou as coisas do nada. Nós temos referentes, nós temos algo a copiar, né? Mas Deus não. Deus simplesmente criou todas as coisas por causa da sua soberania, por causa da sua sabedoria insondável. Nós vimos que uma das formas de arte que é enfatizada nas Escrituras é a música. Nós vimos a música e também a poesia ou a literatura, incluindo todas essas coisas, poesia, a prosa, essas outras coisas. A literatura e a música são das artes que mais se sobressai nas Escrituras. E como vimos que Deus aprecia a arte e música é arte, nós temos inúmeras referências à música na Bíblia. Nós não poderíamos esperar menos, não é? Se Deus gosta de arte, se Deus aprecia a arte, Deus é o criador da arte, nós não poderíamos esperar menos do que a arte da música nas Escrituras. Irmãos, existem mais de 500 referências no canto da Bíblia, na Bíblia. Existem mais de 500 referências à música, ao canto nas Escrituras. E pelo menos 50 ordens, alguns vão dizer que menos, mas pelo menos 50 ordens diretas para cantarmos, ordenanças para que cantemos. E a maior parte dessas referências, é claro, estão lá no Velho Testamento. Encontramos música na Bíblia de diferentes formas. Por exemplo, encontramos músicas de forma narrativa, como eu já falei, sendo cantada, performática, de modo sendo ela também ordenada. E eu gostaria que hoje fizéssemos uma busca por referências. É claro que nós não vamos olhar as 500 referências, né? Nós vamos olhar algumas referências sobre música na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então vamos olhar agora a música no Velho Testamento. Irmãos, a primeira referência na Bíblia a respeito da música nós encontramos na descrição de um músico, que está em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós vamos dar umas folheadas, tá bom, hoje. Gênesis capítulo 4, versículo 21. O nome do rapaz é Jubal, que foi descendente de Caim, a quarta geração de Caim, de Adão a Caim, e ele é considerado o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Versículo 21. O nome de seu irmão, o nome do irmão de Jabal, era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa. A ideia aqui é que ele foi o criador da harpa e da flauta, certo? Quando diz que ele é o pai da harpa e da flauta, é porque ele criou, certo? Ele foi o primeiro a trazer isso à humanidade. E é interessante essa descrição é curiosa, porque o pai dos que tocam harpa e flauta vem de uma linhagem ímpia, irmãos, de Caim, né? E que tudo indica que esses instrumentos, eles não eram utilizados para louvor e glória a Deus. Talvez não, possivelmente, certamente não. Eles não eram utilizados para louvor a Deus. Mas esses instrumentos, eles são mencionados como instrumentos sendo instrumentos de acompanhamento dos louvores do povo de Deus. Nós vemos em Apocalipse Deus dando a harpa aos anciãos, por exemplo. Deus dando harpa aos anciãos. Algo que foi, claro, que aquilo que Caim ou Jubal fez, com certeza tem uma referência do próprio Deus, com certeza, né? Então Deus trazendo essa harpa, algo que foi criado aqui na terra por um ímpio, dando ali para os anciãos, não é? O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender com isso é que o ímpio pode fazer algo bom para Deus.
né? O ímpio pode fazer algo bom para Deus. E talvez esse seria um outro assunto. Como é que nós podemos glorificar a Deus com as coisas dos ímpios, né? Ou com a arte dos ímpios? Como é que nós podemos glorificar a Deus? Nós aprendemos alguma coisa na outra vez com relação a isso, que arte é arte. Tá? A arte é arte, a arte vem de Deus. A arte tem como base o próprio Deus. Nós precisamos olhar se ela tem beleza, tem bondade e tem verdade, né? Uma outra referência à música nós encontramos também, e essa daqui talvez seja uma das mais belas canções, é Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Nós temos aqui Moisés e os israelitas cantando uma canção de vitória após a derrota do exército egípcio no Mar Vermelho. E eles cantam em louvor e gratidão ao Senhor pelo grande livramento. Então nós temos aqui um cântico de louvor, de gratidão, de livramento, de vitória, sendo entoado pelo povo de Deus. Êxodo capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Nós não vamos ler todos, certo? E disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavaleiro e o seu no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o meu Deus e meu Pai, por isso eu o exaltarei. Então nós temos aqui uma bela canção, uma bela composição do povo de Israel, Moisés cantando ao Senhor. Nós temos também nesse mesmo capítulo mulheres cantando. Mulheres cantando. Nós temos Miriam sendo aquela que está liderando ali as mulheres cantando e tocando. Capítulo 20, versículo 20, perdão, versículo 20 do capítulo 15. Versículo 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão e Moisés, né, tomou um tamborim, um instrumento de percussão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, louvando ao Senhor, né? Eles estavam cantando aqui com alegria, e Miriam era aquela que estava conduzindo as mulheres ali para louvar ao Senhor. Nós temos menção de mulheres cantando também, não só aqui, mas, por exemplo, lá em Samuel, capítulo 18, 6 e 7, não precisam olhar lá, mas na vitória de Davi, nas conquistas de Davi, nós temos ali as mulheres cantando, até meio que debochando, né, de Saul, porque ele conseguiu milhares e Davi 10 milhares, né? Então nós temos ali as mulheres cantando também em louvor de gratidão, em cântico de gratidão, de livramento e glória ao Senhor por ter livrado. Então essas músicas cantadas nessas ocasiões eram músicas de gratidão ao Senhor pela vitória contra os inimigos de Israel. E nós temos aqui a música sendo executada, né? A descrição, ela sendo narrada, é claro, mas sendo também executada. Nós vemos que os filhos de Deus, Moisés e os filhos de Israel cantavam, estavam cantando. Então nós vemos aqui uma espécie de performance aqui do povo de Deus cantando ao Senhor. Eles estavam ali cantando, e é dito como eles estavam cantando ao Senhor. Irmãos, dois personagens importantes do Antigo Testamento escreveram também canções, dois importantes personagens. E esses dois, Moisés e Davi. Moisés tem 3 canções registradas na Bíblia. Aqui cantou após essa daqui que nós cantamos, que nós ouvimos, que nós lemos, perdão. E outra canção narrada da fidelidade de Deus em rebelião de Israel, no capítulo 32 de Deuteronômio. Capítulo 32 de Deuteronômio, a gente vê ali Moisés também cantando. Deuteronômio.
capítulo 32. Nós temos praticamente todo o capítulo 32 sendo uma canção de Moisés, porque o povo de Deus se rebelou contra Deus e Moisés estava então cantando ali. Deuteronômio 32, versículos 1 a 43, mas a gente não vai ler todo, é claro. No versículo 30 do capítulo anterior, diz assim: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico. A ideia aqui é que esse cântico foi recitado. Talvez ele não foi nem cantado, Moisés não cantou, mas ele foi recitado, mas é um cântico, certo? Então os cânticos também na Bíblia, eles não eram apenas cantados, mas eles eram recitados, certo? Eles eram pronunciados, falados. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E aí começa dizendo: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. E aí ele continua falando. Mas eu quero chamar a sua atenção para o propósito desse cântico. Para o propósito desse cântico aqui. A música, irmãos, na Bíblia, tem também um objetivo didático. Ele é um instrumento poderosíssimo de comunicação, a música. Em todas as eras, né? A música é um instrumento de comunicação. E aqui ela se tornou também um instrumento de comunicação, um instrumento didático, para ensinar o povo de Deus. Muitas vezes, para que o povo de Deus pudesse aprender as palavras de Deus, pudesse aprender os princípios, as leis de Deus, quem Deus era, essa música então era ensinada. Existia nas letras das músicas instruções, tá certo? Note o que Moisés diz nos versículos 45 a 47. Tendo Moisés, versículo 45 a 47 do 32. Tendo Moisés falado estas coisas, estas palavras a todo Israel, disse-lhe: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. É interessante que ele fala desta lei, mas ele estava cantando, né? A ideia é que nesse cântico existia as palavras de Deus, existia a lei de Deus, e eles precisavam então aprender. Porque essas palavras, versículo 47, porque essas palavras não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, ao qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, a música aqui serviu como um instrumento didático, né? Não somente aqui, mas nos salmos também. Os salmos, por exemplo, que é uma grande coletânea de canções, serviam para ensinar, certo? O povo precisava aprender essas músicas e ensinar. A música, ela tem um papel muito importante didático. O povo de Deus deveria lembrar dos grandes feitos de Deus, das leis de Deus, e de muitas outras vezes a música era utilizada para isso. No Salmo 101, o salmista diz aqui: cantarei a bondade e a justiça. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti cantarei. Então a ideia é que o salmista vai cantar aqui a justiça de Deus, a bondade de Deus, e essas letras, a letra das canções falavam da bondade de Deus, falavam da justiça de Deus, quem Deus era, e ele assim iria cantar para lembrar dos feitos de Deus. No Salmo 145 também traz essa ideia de instrução. Salmo 145, versículo 7.
versículo 7. Divulgarão a memória, ou proferirão a memória de tua bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Então, o cântico aqui, mais uma vez, sendo um instrumento de lembrança, né, de ensino, para que o povo lembrasse dos grandes feitos, da justiça de Deus, da bondade de Deus, de quem Deus era. Não usamos tanto música mais para isso, né? Não usamos mais hoje em dia música para esse propósito. Mas querendo ou não, nós aprendemos nas músicas. Nós aprendemos nas músicas quando nós ouvimos. Existem músicas que eu lembro desde quando eu era pequeno, né? Músicas do Amado Batista, música do Pepe Moreno, né? Eu digo isso, irmãos, porque na minha casa ali tinha o seu Chaga, né? O pai do Carlinhos, e ele gostava muito de um bregazinho, né? E lá em casa ninguém tinha músicas cristãs. Então eu ouvia muito e eu aprendia. Então se passar uma música, um bregazão cantando aí, eu acompanho na hora e sei a letra de cor, né? Porque música tem esse poder de ensinar, de grudar na sua cabeça, não é? De grudar na sua memória. Então, tem músicas que você, pedacinhos de músicas, trechos de música, que você falta não parar de cantar, né? Você fica até chateado. Rapaz, quando é que eu vou parar com isso? Eu vou cantar outra música aqui para me esquecer dessa daqui, né? E às vezes até música imoral, né? A música feia, mas que gruda na cabeça de uma forma extraordinária. Então, música tem esse poder de ensinar, música tem esse poder de gravar na cabeça de alguém. Então é importante isso, nós retornarmos a essa prática nos cultos, por exemplo, irmãos. A música com o propósito de ensinar. Não somente música de adoração, de louvor a Deus, mas músicas que falam de Deus, que falam da justiça de Deus, músicas temáticas. Nós não temos tantas músicas temáticas. Me fale uma música que fala da justiça de Deus. Me fale uma música que fala da santidade de Deus. Me fale uma música que fala da criação de Deus. Perceberam? Nós não temos isso. Nós não temos muito isso, mas nós cantamos muito. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Isso é importante, claro. Mas músicas que falam especificamente de algum atributo de Deus, de alguma qualidade de Deus, que especifica algum feito de Deus, nós não temos tanto isso nas nossas músicas quando nós cantamos. Por quê? Porque nós perdemos esse costume de utilizarmos músicas para aprender, né? Para decorarmos princípios da palavra de Deus, leis da palavra. Então, isso aqui é uma instrução para os ministros de louvor, né? Para buscar músicas que falam do caráter de Deus, que possam fazer com que tanto uma criança se lembre daquela música, quanto um velho também lembre, né? Que não tem Alzheimer, claro. Mas alguém que tenha, que possa poder aprender a palavra de Deus, aprender os princípios de Deus. Então nós vemos aqui a música sendo ensinada como um instrumento didático, né? Vamos passar porque o tempo tá indo, né? Nós temos também a música organizada, irmãos. A música sendo organizadinha, né? Até agora a gente não viu a música organizada, com os instrumentos direitinho, quem deveria cantar, quais eram os instrumentos. Mas nós temos a música sendo organizada, além dela ser didática, ela aparece de forma organizada no contexto da adoração ao Senhor. Quando Davi traz a Arca da Aliança, não é? E Davi institui então o culto ali ao Senhor, não institui, mas restaura o culto ao Senhor, e então ele separa ministros, os levitas, alguns levitas, para cantarem louvores ao Senhor de forma organizada. Abra aí em 1 Crônicas, capítulo 16. Capítulo 15, perdão.
Crônicas 15. Aqui Davi está designando os, ah, os músicos. Versículo 16 diz assim: Disse Davi ao chefe dos levitas, 1 Crônicas, certo? Capítulo 15, versículo 16. Disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Nós temos também no versículo 22 o seguinte: Quenanias, chefe dos levitas, músico. Então, a ideia aqui é que tinha um ministro, chefe ali, talvez aquele que iria ensinar, aquele que iria dar instruções, aquele que iria preparar os outros músicos. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto. Ele era o responsável pelo canto ao Senhor ali, porque era o quê? Perito nisso. Interessante, né? Interessante notarmos isso daqui, porque Davi, ele instituiu, chamou os levitas para cantarem, mas ele não chamou qualquer levita, né? Ele não chamou qualquer um da tribo de Levi para cantar. Você tem vontade de cantar? Né? Ele não perguntou isso. Quem que tem vontade de cantar aqui e gostaria de vir aqui, né? Cantar ou liderar? Não. Ele chamou alguém que era o quê? O que é que diz aí? Perito. Alguém que sabia o que estava fazendo, né? Alguém que se garantia, né? Naquilo que estava fazendo. Então, Davi institui aqui os levitas no capítulo 23, 1 Crônicas ainda, capítulo 23. E versículo 5, nós temos aqui mais ou menos a quantidade dos músicos, do pessoal do louvor, pessoal da música. Versículo 5, 23 e 5 diz assim: 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Então, eram poucos os que estavam cantando ali, os que estavam responsáveis pelo louvor? Era não, né? Muita gente ali responsável por cantar ao Senhor. Então, nós temos aqui, irmãos, Davi organizando o culto ao Senhor, a adoração, os músicos sendo pessoas peritas, sendo pessoas responsáveis, pessoas que se garantiam naquilo que estavam fazendo para conduzir o canto ao Senhor ali, para toda a congregação de Israel cantar ao Senhor com arte. E aí nós vemos isso porque existe aqui os instrumentos de Davi, né? O povo, os levitas deveriam utilizar desses instrumentos e cantar com arte ao Senhor. Certo? Vamos passar adiante e vamos ver que na Bíblia existe a ordem para cantarmos. Existe a ordenança, a ordenação para nós cantarmos. As Escrituras nos apresentam inúmeras referências de ordenanças a cantarmos. Nós vimos que mais ou menos 50, nós não vamos ver todas essas, claro. Deus quer que a sua criação cante, Deus quer que os seus filhos cantem, que o seu povo cante a Ele, cante louvor a Ele. Nós podemos ver essas ordens também no livro de Salmos. Nós podemos ver essas ordens no livro de Salmos. Salmo 33. E existem muitos outros salmos ordenando o canto, né? Mas a gente só vai ver alguns. Salmo 33.
Versículo 3, em todo o Salmo, dos versículos 1 até o versículo 3, nós temos ordens aqui, não é? Versículo 1 ao 3 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, num saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Né? A ideia de tanger aqui não é tanger o bicho, não, certo? Tanger aqui é tocar. Tocar. E a ideia aqui é que o canto a Deus deve ser com o quê? Deve ser tocado com... O que é que diz aí no versículo 3? Com arte, né? Alegria, os irmãos. A igreja, o povo de Deus precisava cantar com arte, né? Precisava utilizar a arte para poder cantar ao Senhor. No Salmo 135, nós temos também ordens. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai-o, a ordem, servos do Senhor. Louvai-o, louvai-o. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. No Salmo 136 nós vemos também isso. Então nós vemos inúmeras ordens aqui. No Salmo 147, aquele que a gente leu no início, louvai ao Senhor, porque é bom, é amável cantar louvores ao Senhor, e fica-lhe bem o cântico de louvor. É agradável a Deus o cântico de louvor. No Salmo 148, nós temos aqui a ordem de louvar a Deus, não limitada ao povo de Deus, mas a toda a criação e todos os confins da terra, todas as classes de pessoas. Versículo 148 diz assim: Aleluia, o Salmo 148. Aleluia, louvai-o ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus, o quê? Anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai-o ao nome do Senhor, ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo todos, fogo e saraiva, neve e vapor e vento procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipe de todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade acima da terra. Ele exalta o poder do seu povo e louva todos os seus santos dos céus, dos filhos de Deus. A ideia aqui de louvor não se limita, claro, ao canto, mas nós podemos aplicar aqui com certeza ao canto. A ideia é que todos irão cantar, todos cantarão louvores ao Senhor, e chegará um tempo em que toda a criação, todas as pessoas irão cantar louvores ao Senhor, não é? Então nós temos ordens também, a música como ordem para cantarmos. Então nós vamos dar uma paradinha aqui no Velho Testamento, e a gente vai passar para o Novo Testamento agora. E eu quero ser bem mais rápido aqui, porque o tempo está indo, porque eu quero terminar isso aqui e trazer no próximo domingo o assunto com relação à música na igreja em si, certo? Nós encontramos uma quantidade de referências à música enormes no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também nós temos, claro, em um número muito menor, bem inferior,
ao do Velho Testamento, mas nós temos aqui. Nós temos ela sendo cantada, nós temos ela sendo recitada, nós temos ela sendo performática, nós temos ela sendo ordenada também, né? E como um meio também de ensino, um meio didático, e a gente vai ver isso aqui. Em Mateus capítulo 26, nós temos Jesus e os seus discípulos, primeiro evangelho, nós temos aqui os seus discípulos, Jesus e os seus discípulos cantando. Versículo 30, 26 e 30, diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós temos aqui Jesus Cristo cantando. Como seria a voz de Jesus, né? Será que parecia com a voz do Kelvin, né? Eu acho que não era tão bonita assim não, né? Mas como seria, né? Mas nós temos aqui, então, Jesus cantando com os seus discípulos. Depois disso, nós temos Lucas narrando a história do nascimento de Jesus, né? Talvez o livro, um dos evangelhos que tem mais citação de música, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Nós temos o cântico de Maria, nós temos o cântico de Zacarias. Capítulo 1. Nós temos aqui o cântico de Maria. Aqui talvez ela não estivesse cantando mesmo, pode ser que sim, alguns acreditam que sim, que ela estivesse cantando, fazendo a performance do cântico, mas alguns também acreditam que Maria está simplesmente recitando aqui um cântico, o cântico que ela fez, né, nesse caso. Então disse Maria, por causa desse disse Maria aqui, alguns acreditam que ela não esteja cantando em si. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, e assim vai o cântico de Maria, né? Nós temos também o cântico de Zacarias, 67. Zacarias, no versículo 68, diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E também continua o cântico ali. Nós temos também os anjos cantando ali diante dos pastores. No capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 2, 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós podemos perceber isso aqui, também em Apocalipse, que a gente vai dar uma passadinha já já, o cântico também no meio celestial, né? O cântico sendo entoado pelos anjos. Então, essas aqui são as referências, algumas referências nos evangelhos. Atos também nós temos, poucas, mas nós temos também algumas referências ao canto da igreja, em Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2 e 47. No 46, diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do seu povo. Então, existia ali também o tempo de louvor do pessoal, né, do povo de Deus ali, da primeira igreja cantando. Nós temos também uma situação inusitada dos apóstolos cantando,
Paulo e Silas cantando na prisão, capítulo 16, Atos 16. Atos 16 e 25. Depois de terem apanhado bastante, né? Eles, ao invés de reclamar, de chorar, eles cantam. Versículo 25 diz, 16, 25, por volta da meia-noite, a hora dos presos estarem dormindo, né? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, Paulo e Silas estavam cantando ali. Você conseguiria cantar sentindo dor? Você conseguiria cantar depois de ser açoitado? Estar na prisão, numa situação horrível? Talvez nós iríamos reclamar, não é? Nós iremos reclamar. E talvez se nós cantássemos alguma coisa, era um cântico de reclamação. Um cântico de murmuração. Né? Mas aqui os apóstolos, Paulo, estava cantando ao Senhor louvores juntamente com Silas. E em Romanos, nós temos alguma referência, por exemplo? Romanos, nós temos alguma referência à música? Sim, nós temos. Nós temos pelo menos uma referência à música. Alguns dizem que duas, que mais, né? Mas nós temos aqui, no capítulo 11, versículo 33 e 36, a 36, nós temos aqui uma referência à música. Talvez um trecho de uma música. Os estudiosos acreditam que essa citação de Paulo aqui seja um cântico dos cristãos do primeiro século. Seja uma música que eles cantavam. Então Paulo, ele se utiliza disso para ensinar isso daqui. Então nós temos os versículos 33 até o 36, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Perceba que até na linguagem aqui nós percebemos a diferença da linguagem aqui, não é? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Alguns acreditam também, irmãos, que no capítulo 10... Eu não tenho certeza disso daqui que eu estou falando, tá certo? Mas alguns acreditam, já ouvi alguém dizendo que possivelmente esses versículos aqui, que nós normalmente usamos para que alguém possa confessar Jesus Cristo, seja também um trecho de um cântico que era cantado pelos cristãos. Se, versículo 9, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Jesus Cristo o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Dá até para cantar, né? Se em teu coração... E aí eu não sei mais não. Estou inventando aqui. Então nós temos essas referências, possíveis referências à música aqui em Romanos. Nós temos também referências desse tipo em Filipenses e em Efésios. Filipenses capítulo 2, texto conhecido, falando sobre a humilhação de Cristo, sobre a exaltação de Cristo, né? Sobre ele se fazer homem, servo, e que possivelmente esse trecho também seja um trecho de um cântico dos cristãos primitivos, certo? Possivelmente isso daqui seja um trecho dos cânticos dos irmãos primitivos ali. E o texto diz: tende em vós o mesmo sentimento, não essa parte, mas pois em algum momento aqui existe essa referência, um trecho da música, tá certo? Então a gente não vai ler para não passarmos muito tempo. Mas em Efésios também, Efésios 5, versículo 14 também, alguns acreditam que esse trecho também seja um pequeno trecho de músicas dos primeiros cristãos.
capítulo 5, versículo 14 de Efésios diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, possivelmente esse texto também seja uma referência a uma música, algum trecho de música dos crentes primitivos. Nós temos menções de música também lá em Coríntios, descrita, falada pelo apóstolo Paulo, de forma narrativa também. Paulo dizendo: o que fareis? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ele fala também sobre salmos, um traz salmos, outro traz a revelação, e assim a ideia é que existia cânticos, músicas na igreja de Coríntios, certamente. Mas também nós temos ordens na Bíblia, no Novo Testamento, ordens para cantarmos. Abra em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16, nós temos aqui uma ordem para cantarmos. Versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que a palavra de Cristo vai habitar ricamente em nós? Aí ele vai dizer: instruindo-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então nós temos a palavra de Deus habitando ricamente em nós por meio do aconselhamento, né? Por meio do aconselhar-se mutuamente, mas também a palavra de Cristo pode habitar em nosso coração por meio de louvores. Diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, nós temos aqui a ordem para cantarmos, para instruirmos, para aconselharmos e para cantarmos ao Senhor, para que por meio disso a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Nós temos uma referência também no capítulo 5 de Efésios, versículo 19, como um fruto do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, o cântico de louvor. Versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, o Novo Testamento também nos instrui a cantarmos, nos ordena também a cantarmos ao Senhor. Em Tiago, nós temos também uma referência à música, à ordem para cantarmos. Ele diz, no capítulo 5, versículo 13, se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está alegre, cante louvores. Então nós temos referências de música no Novo Testamento também, de forma performática. Nós vimos ali os discípulos, o apóstolo cantando. E nós temos a ordem aqui também para nós cantarmos ao Senhor. E para finalizarmos, nós temos Apocalipse, música em Apocalipse, aparecendo ali inúmeras vezes, né? Talvez uma dos livros do Novo Testamento que tem mais música seja Apocalipse. No capítulo 5, está bem avançado o nosso tempo, irmãos, eu vou só citar aqui alguns versículos. No capítulo 5, deixa eu abrir aqui. No capítulo 5, 9 e 10, nós temos aqui um hino de louvor e gratidão pela salvação do povo. E entoavam, versículo 9, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então nós temos aqui um cântico sendo entoado. No capítulo 15 também nós temos, versículos 2 ao versículo 10, nós temos referência aqui dos redimidos da grande tribulação, cantando ao Senhor,
com harpas, os anciãos sendo entregues ali harpas para eles cantarem, talvez para acompanhar o cântico ali dos redimidos da grande tribulação, cantando ao Senhor. No capítulo 19, também nós temos uma referência a cantos de louvores ali. O louvor a Deus, irmãos, não se limita, portanto, ao plano terreno, né? Haverá música no céu e há música no céu. Os anjos estão cantando diante de Deus, diante do Cordeiro também. Perceba que em nenhum momento, irmãos, nós vemos no Novo Testamento uma forma de se cantar, um estilo em particular, com quais instrumentos usar ou não. No entanto, somos ordenados a cantar. O princípio é que nós precisamos cantar louvores a Deus. Como e com quais instrumentos, nós não temos ideia. Nós precisamos usar os princípios, nós precisamos usar a sabedoria para podermos utilizarmos isso da melhor forma que agrada ao Senhor e que edifica o povo de Deus. E é isso que nós vamos ver no próximo domingo. Então, um grande número de referências no Antigo Testamento sobre música revela, irmãos, a importância que Deus dá a essa forma de arte. As grandes referências, as muitas referências no Velho e também no Novo, revela a importância que Deus dá a essa forma de arte criativa, né? E que deve ser utilizada com sabedoria, que deve ser utilizada com arte, né? Nós vimos que o povo de Deus precisava cantar com arte ao Senhor, precisa ser utilizado com arte para a honra e glória do Senhor. O uso dela é apropriado no meio do povo de Deus. O uso dessa arte é apropriado no meio do povo de Deus. Deus se agrada disso, né? Deus recebe os louvores do seu povo quando esses são cantados para a glória de Deus e de forma correta. Portanto, o uso da música na adoração, irmãos, na igreja hoje é certamente valioso e que honra ao Senhor de uma maneira especial, né? De uma maneira especial. A música é uma ferramenta de comunicação também, e que nós precisamos comunicar a beleza, a bondade e a justiça de Deus na música em que nós cantamos na igreja, certo? Então nós precisamos cantar a Deus louvores, mas que esses cânticos possam refletir a glória de Deus, refletir o caráter de Deus, e que possamos aprender com as músicas e não simplesmente nos deleitarmos nela, que não é errado, mas não simplesmente isso, nos deleitarmos com os instrumentos, com a música cantada, mas aprendermos lições também por meio da música. Sermos instruídos mutuamente por meio dos cânticos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor deixou que nós cantemos, claro, Senhor, de forma imperfeita. Comparado aos teus anjos que estão diante de ti, cantando com vozes belíssimas, nós cantamos da nossa forma, feia, mas é o melhor que nós podemos fazer para ti. O que nós temos a oferecer para ti é o nosso louvor, é a nossa adoração a ti, por meio da nossa vida, do nosso estilo, na nossa vida diária, e também por meio dos nossos cânticos. E juntamente com o teu povo, nós cantamos louvores a ti. Recebe, Senhor, os nossos louvores, para a honra e glória do teu nome.